Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. Aqui é a doutora Flávia Sano, do meu lado, porque eu sempre elogio ela e ela nunca me elogia do coração. Então é ela, gente, psiquiatra, tá? Não pode elogiar do jeito que você sempre elogia. Não, tá bom, tá não? bom. Tá. Esse aqui é o Paulo, o melhor psicólogo da face da Terra, do planeta, da Via Láctea. Obrigado, Flávia. Você também é maravilhosa, incrível, a melhor psiquiatra do mundo. Beleza. Você me encheu de dopamina aqui. Então... E juntos nós somos o... Surtadamente. Surtadamente. Flávia, você gosta de mexer no chat GPT? Você sabe o que é isso? Não... Eu gosto, mas eu ainda não estou muito familiarizada com a inteligência artificial, Paulo. Mas tem alguma coisa a ver com medicina ou não, Flávia? Tem muito a ver com medicina, por isso nós trouxemos meus alunos maravilhosos da Liga de Psiquiatria da Universidade Anhembi Morumbi aqui para falar para a gente sobre inteligência artificial e psiquiatria. Bem-vindos, Brenda. Bem-vindo, Vinícius. E vamos falar hoje sobre inteligência artificial na psiquiatria. Por quê? Como surgiu essa ideia, né? Nós escrevemos um capítulo de livro, desse livro, Inteligência Artificial na Medicina. É um livro escrito através da Universidade Anhembi Morumbi, aqui de São José dos Campos. Vamos lá, Vinícius, conta aqui como que foi essa questão do livro. Mas antes de tudo, quem é você, Vinícius? Então, quero saber quem é você. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, tá? Bom, eu sou estudante de medicina, né? Sou da Liga também, de psiquiatria. Não, aí é falsidade ideológica, gente, eu não posso falar isso. Tá? Desculpa. É um desejo muito grande. Foi inconsciente, né? Não, sim, eu tava entre a Liga de Neuro e de Psiquiatria, eu acabei perdendo. Mas espera, antes de tudo, o que é Liga, gente? Vocês são super-heróis, tem poder tipo a Liga da Justiça? Só que a gente se reúne nos finais de semana pra salvar o mundo das atrocidades. Quais são os seus poderes, só pra eu... me precaver aqui, caso eu tenha aqui. Olha, eu consigo passar em qualquer prova desde que eu tenha acesso ao Wi-Fi e o ChatGPT. É um poder importante. É um poder bem útil. Achei ótimo. As ligas de especialidades na Faculdade de Medicina são grupos que se formam, né? É uma seleção de alunos interessados em alguma especialidade. No caso, eu coordeno a Liga de Psiquiatria da faculdade. A Brenda faz parte. Sim, eu faço parte. E aí tem a honra, né, de fazer parte dessa liga tão disputada da faculdade. É uma seleção, uma liga que ficou bem disputada, Sim. Porque ficou conhecido como a Liga da Coxinha. Você que é o Homem de Ferro ainda da liga? Não, sou eu e a doutora Neuza, mas eu. E assim, a gente se encontra quinzenalmente para falar de algum assunto importante, relevante dentro da psiquiatria e tem sido muito gostoso, muito proveitoso. Cada turma que vem ainda, elas são mais interessadas e assim, é muito prazeroso para quem é coordenador e eu acho que vocês também gostam, né? Sim, é muito legal porque as ligas dão oportunidade para a gente conhecer mais da especialidade que a gente tem interesse. Então, algumas pessoas conseguem sanar dúvidas sobre se é realmente aquilo que elas querem seguir Nossa, me perdi. Tem problema. Sanar dúvidas do que elas querem. Eu acho que é até legal, né? Porque ou se não querem, né? Porque a pessoa ela já percebe ali no meio da faculdade ou durante a faculdade se ela tem uma identificação, né? Se ela vai conseguir ou se ela vai gostar, porque vai que a pessoa se forma. Sim, a gente consegue ter uma clareza melhor. Por exemplo, na psiquiatria a gente não tem muito dentro da grade da faculdade, né? A gente tem a ideia da saúde mental como um todo, mas lá na Liga de Psiquiatria a gente tem os assuntos específicos que o psiquiatra trata dentro da especialidade. Sim. E você, Brenda? Quem é você? Eu sou a Brenda, sou aluna da Universidade Anhembi Morumbi. Acabei de finalizar o 8º semestre, então estou indo para o internato semestre que vem. Olha, o internato é uma fase boa, né, Flávia? E ela quer fazer psiquiatria, né, Brenda? Uma futura colega aí de trabalho. Você também, Vinícius, sem pressão da Flávia? Oi? Oi, tudo bem? Não, sim, psiquiatria, eu gosto pra caramba. Só que eu realmente ainda não sei entre neuropsiquiatria, talvez, mas nessa legal, área, hein? Da hora. Eu gosto bastante. Bacana. Só não tá cravado, sabe? Sim, top. Ô, Vini, conta aí como que foi o livro, partiu de quem essa iniciativa? Então, esse livro, ele é uma iniciativa do diretório acadêmico da faculdade, né? Do nosso curso de medicina. E é uma iniciativa dos estudantes
E, primariamente, é para qualquer um, né, que quiser comprar o livro, mas acaba que são materiais bastante consumidos pelos próprios estudantes mesmo, né? Então, a ideia era fazer um apanhado, né, um compilado de capítulos, cada um abordando uma especialidade médica e aprofundando em algum aspecto dessa especialidade em que a inteligência artificial traz algum benefício. Então, o nosso, no caso, foi na psiquiatria. E o que você acha? Você acha que a inteligência artificial na medicina, de modo geral, é importante? Ou ela é a vilã, né? Porque isso é muito discutido, né? Se ela... A vilã eu acho que não é, né? É assim, é que tem muito folclore, né? No meio, quando você fala em inteligência artificial. É difícil dissociar essas duas coisas. Porque você lembra de filmes, O Exterminador do Futuro, Matrix, esse tipo de coisa, vão dominar a humanidade. Eu, Robô? Robô, Ex Machina, todo esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que a inteligência artificial é um recurso, é uma ferramenta que ela pode ser aplicada e pode fazer muita diferença na vida de muita gente, né? E na medicina tem múltiplas aplicações, né? E isso aqui é só um vislumbre do que a inteligência artificial pode oferecer, né? Mas eu acho que pode ajudar bastante. Rastreio, diagnóstico, tratamento, monitoramento, acho que em todas as áreas. Mas essa rede social, essa inteligência artificial, por exemplo, ela é para os médicos, né? Chegar lá e abrir o chat GPT e colocar. Ou seria, a inteligência artificial seria só isso? É uma boa pergunta, né? Na verdade, eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando você fala de inteligência artificial, você pode falar de pelo menos duas coisas, né? A inteligência artificial propriamente dita, eu digo o ChatGPT, o Midjourney, que é uma IA generativa de imagens, que é bem conhecido também. Gera umas imagens bem legais, tá? Sim. Geralmente você dá um prompt, né? E ele gera uma imagem. Adoro fazer imagens, né? É muito legal. Às vezes a gente coloca umas coisas, tipo, super nada a ver e ele faz. Você já viu que tem uns que transformam a imagem num vídeo? É muito engraçado. Eu peguei uma foto de família, assim, tava eu e meus irmãos, eu falei, faça todos os indivíduos brigarem. Aí a IA criou toda uma luva de boxe, todo mundo começou a se bater. Às vezes a pessoa tem 6 dedos e 3 olhos, mas eu não... Acontece esse tipo de não coisa. atrapalha, deixa ele conversar. Desculpa, tá bom, Flávio. Não, imagina. A pessoa tem DDA aqui, já... Então, a inteligência artificial tem isso, né? Se você pegar qualquer um desses, é uma inteligência artificial, né? Organicamente falando. Mas pode remeter a uma área dentro das ciências da computação, né? Em que você tem por objetivo criar um algoritmo que possa perceber corretamente estímulos externos, processar eles e aprender e executar uma função, tomar uma decisão, né? Então tem essa pegada de autonomia, não exatamente autonomia, né? Aí a gente entra no folclore, né? Sim. Porque a autonomia, eles vão se dissociar da humanidade e tudo mais. Mas, então você tem que pegar os dados, aprender com os dados e tomar uma decisão. Essa que é a ideia. É você, sem uma programação explícita, aprender. Legal. Interessante. E assim, a gente escreveu o capítulo, né, de inteligência artificial e psiquiatria. E aí, de que forma a inteligência artificial ou quais as inteligências artificiais foram usados nos artigos que a gente utilizou para... Quais os principais inteligências artificiais? Muito bem. Aí a gente chega num raciocínio classificatório, né? Porque você tem que classificar. A inteligência artificial você pode classificar de várias maneiras, né? Por exemplo, uma delas é o grau de competência, de abrangência da IA. Você tem narrow, qual que é tudo? Estreito, seria uma IA estreita, uma IA geral e uma IA, uma super IA, né? Que a IA estreita são basicamente todas as IAs que a gente tem são IAs estreitas, né? Que elas performam uma ou duas poucas funções que tentam imitar de alguma forma a inteligência humana, né? Uma IA geral ela já seria capaz de compilar e processar e fazer mais conexões do que coisas mais complexas. E uma super IA, em teoria, ela é capaz de fazer tudo que um cérebro humano e talvez mais é capaz de fazer, né? Então, o ChatGPT, por exemplo, seria uma narrow, né? Uma inteligência artificial estreita. E logo, todos os artigos que a gente analisou utilizam desse tipo, né? Muito provavelmente. Viu, Paulo? De uma estreita. De uma estreita. Sim. Mas a classificação que importa mesmo, eu acho que é mais da estrutura do algoritmo, né? E aí a gente esbarra no famoso machine learning, que é o aprendizado de máquina, no deep learning, nas redes neurais, né? Que são coisas diferentes, né? Mas relacionadas. Por exemplo, a maioria dos artigos que a gente analisou, eles são estudos que utilizam alguma tecnologia baseada primariamente em machine learning,
que é o algoritmo que eu te falei, que ele tem que aprender alguma coisa e realizar uma ação, tomar uma decisão, sem que ele tenha sido explicitamente programado. Isso seja um modelo treinável, né? Ele recebe dados, ele processa e ele muda a forma de agir. Isso é o machine learning. E o deep learning é uma espécie de machine learning, tá dentro, é um grupo menor, que é bem mais complicado, utiliza múltiplas camadas. E a ideia é processar dados muito mais complexos, né? Dados muito maiores, vídeo, imagens, esse tipo de coisa. E aí as redes neurais... Não, eu falei? Eu cheguei a falar? Não. As redes neurais são... tem uma coisa interessante agora sobre redes neurais. Gostei da empolgação dele. Me empolgou aqui. Não, mas é assim que é legal, vai. Manda essa. É que teve o boom, o básico de história da inteligência artificial. Eu acabei estudando um pouco, né? Eu não sou especialista, mas eu sou entusiasta. 1942, Isaac Asimov, ele lança um livro, que agora eu não me lembro o nome, e no enredo do livro tem a historinha lá, os dois engenheiros, eles criam uma IA, mas o que importa ali, que gerou todo o entusiasmo entusiasmo científico pela inteligência artificial e pela computação por si só, foram as leis da robótica. Que é assim, são 3 leis da robótica naquele livro, naquela obra do Asimov, que é bastante famoso, a propósito, é o pai da ficção científica. Primeira lei da robótica. Um robô, ele não pode causar qualquer dano a um ser humano por ação, né? Ou ele não pode se inativar e causar um dano. Portanto, tipo, o robô tá segurando uma escada para o cara que é dono do robô consertar um telhado. E o robô desativa, a escada cai e o cara morre. Ele causou dano, então ele violou a lei. A segunda lei, um robô ele deve obedecer ao que o ser humano fala. A menos que fira a primeira lei. O ser humano me machuque, então não vai rolar. E a terceira lei, o robô ele tem que fazer o que for necessário para sobreviver, a menos que fira a segunda lei ou a terceira lei, ou as duas simultaneamente. E isso gerou um entusiasmo muito grande na comunidade, no povo e na comunidade científica, né? Nos nerdolas de plantão. E onde eu quero chegar? Nas redes neurais, tá? Em determinado... Eu também tô perdida já. Desculpa, gente. Em determinado momento... Um psicólogo que eu não lembro o nome também, ele... Que não sou eu, só pra deixar claro. Não é o Paulo. Ele criou um modelo que gerou uma base para uma estrutura muito comum quando a gente fala de inteligência artificial, que é o funcionamento de um neurônio. Então, depois dessa obra desse psicólogo, surgiu essa onda, esse tipo de estrutura que é a rede neural, que é a tentativa de imitar, a partir de um algoritmo, o funcionamento de um cérebro, de um neurônio, né? É uma forma biologicamente orientada de fazer uma programação, né? Isso é a rede neural, né? O Deep Learning, você usa redes neurais, que são feitas principalmente em Python. Perfeito. Eu nunca saberia explicar tão perfeita É. e aprofundadamente. É verdade. Ele parece até um cientista da computação, ele parece da área ali, né? Exato. Sim. Brenda, a gente, a parte da Brenda, a gente explorou muito o transtorno afetivo bipolar. Sim. E assim, na prática clínica, a gente tem várias dificuldades dentro para fazer o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. A gente demora muito para chegar no diagnóstico. Até 10 anos, né? Até uns 13 anos, mais 13 ou anos, menos, sim. em média, para chegar no diagnóstico. E o acompanhamento também não é muito simples. E a Brenda, ela fez esse estudo, essa pesquisa de artigos em cima do transtorno afetivo bipolar, né? Sim. Deixa eu falar primeiro o que é transtorno afetivo bipolar. Transtorno afetivo bipolar é um quadro de alteração de humor em que a pessoa varia entre depressão e hipomania ou mania, que é o excesso. A depressão, a baixa, né, de ativação, de energia, emocionalmente a pessoa fica mais melancólica, mais triste, e a euforia é o excesso, é a ativação, é o ânimo, é o entusiasmo. Então, é a pessoa que tem essa variação de períodos entre um quadro e outro. Nós temos dois episódios com a doutora Flávia, acho que foi Isso. na primeira temporada até, tá aí no canal, sobre o transtorno afetivo bipolar. É uma aula, gente. Vale a pena, se inscreva aí, procura aí no nosso canal. E a dificuldade é essa demora de conseguir chegar num diagnóstico. E aí a Brenda, ela fez essa pesquisa maravilhosa aí, que depois deu até uma premiação para ela, que depois ela conta. Sim. E conta em relação, então, ao transtorno afetivo bipolar, Brenda. Como que a inteligência artificial pode ajudar, né, no que você pesquisou? Sim, o nosso foco foi procurar estudos que
avaliam um rastreio e diagnóstico, né, do transtorno afetivo bipolar. E para mim foi um grande desafio, porque a doutora é especialista, né, e eu fiquei, meu Deus, e agora não posso fazer errado, né? E a gente pesquisou nas bases do PubMed, né, encontramos alguns artigos muito legais, assim, surpreendentes também. E eu aprendi muito, porque eu também não fazia ideia do que era inteligência artificial, então tive que aprender o que é inteligência artificial, não fazia ideia do que é um sistema de vetor linear, como que funciona o algoritmo, então aprendi sobre o aprendizado de máquina. E um dos estudos que a gente conseguiu avaliar, ele avaliava os pacientes que têm o transtorno afetivo bipolar crônico em comparação aos pacientes que teve apenas um único episódio na vida. E aí foram aplicados testes cognitivos nesses pacientes e foram coletadas informações. Essas informações foram colocadas no aprendizado de máquina. Então, como o Vinícius falou, o aprendizado de máquina, ele realmente aprende, né, o que ele precisa selecionar ali dos dados. E foi, assim, surpreendente a avaliação dos pesquisadores, porque esse sistema de vetor linear, ele conseguiu diferenciar o TAB crônico do TAB com um único episódio de mania com 76%, 77% de precisão. E isso quer dizer o quê pra gente? Que uma pessoa que teve um único episódio de mania, ela tem tantos agravantes assim, psicológicos quanto uma pessoa que já tem um TAB crônico, né? Então, uma pessoa que tem um único episódio, ela vai sofrer tanto quanto uma pessoa que já teve vários episódios durante a vida. Sofrer agravos neuronais, né? Prejuízos cognitivos e qualidade de vida. E isso, assim, é muito importante, porque como a gente viu, né, nos dados, 13 anos para a gente descobrir, conseguir fazer o diagnóstico de um transtorno bipolar é muito tempo. Então, 13 anos de sofrimento de uma pessoa sem um segmento, sem um tratamento adequado. Inclusive, a pessoa vai sendo tratada como depressivo, né? Como transtorno depressivo maior, até que tenha o primeiro episódio de mania. Muito, muito bom. Foi muito bom, porque, assim... a possibilidade de a gente poder começar a usar essa inteligência artificial para ter esse diagnóstico precoce faz toda a diferença no prognóstico daquele... No prognóstico, não, prognóstico que estou tentando explicar. Na evolução, no resultado final de prejuízo para aquele paciente. Então, excelente. Mas também tem outros, né? Um outro estudo também que a gente encontrou, ele compara os pacientes que têm o transtorno depressivo maior já diagnosticado, e aí a pessoa está na fase depressiva, em comparação com o transtorno bipolar, também na fase depressiva, e indivíduos saudáveis. Então, assim, na verdade, esse estudo, os pesquisadores fizeram um eletroencefalograma com os pacientes e coletaram informações pelo eletroencefalograma. E a partir dos dados desses 3 grupos de paciente, o sistema de vetor também foi alimentado e ele conseguiu diferenciar os pacientes com o TAB em fase depressiva, dos pacientes com o transtorno depressivo maior. E isso também é algo muito importante, porque a gente conseguindo diferenciar esses pacientes, mesmo que o paciente não tenha ainda tido um episódio de mania, mas ele já vai ter as alterações ali demonstradas no eletroencefalograma, a gente já consegue entrar com um tratamento que seja adequado para aquela pessoa, para que justamente ela não venha a ter um episódio de mania, né? Gente, isso é uma... O que você achou disso? Achei rico demais, achei fenomenal. Fenomenal, né? Você poder prever de antemão uma crise, isso dá uma diferença. Pode ajudar muito. Exato, até porque o transtorno afetivo bipolar, né, que a gente estava conversando, dá um desgaste, né? É um quadro que... De total prejuízo, né? Que vai para uma neurodegeneração, né? Se mal conduzido, se maltratado, se demorar muito tempo para começar a ter um tratamento adequado. Então... Realmente é excelente. E falando dessa parte de neurodegeneração, um dos estudos também que, assim, eu acho que é o mais interessante, que todo mundo ficou, meu Deus, que legal, que demais. Eu sei qual que é. Esse é bom. É o esse melhor. É legal. Da tomografia de coerência óptica. Então, foram avaliados pacientes com TAB, né, diagnosticados. Esses pacientes foram selecionados e foi feita tomografia de coerência óptica com esses pacientes. E essa tomografia avalia camadas da retina do paciente. E aí foi
constatado que os pacientes, na verdade, os estudos, eles são tão ricos porque eles passam pra gente tanto os dados do exame que foi feito, né, no caso da tomografia ou do EEG, e também como que fala? Como é que diz da máquina? Como ela conseguiu avaliar esse dado, né? Eu esqueci a palavra. Também não tô sabendo. Enfim, vou lembrar. Mas enfim, focando agora da retina, então foi constatado que os pacientes que têm o transtorno afetivo bipolar, eles têm um afinamento nas camadas da retina em comparação aos pacientes que não têm transtorno afetivo bipolar, aos pacientes saudáveis. Isso porque já se sabe que as doenças que são neurodegenerativas, como Alzheimer, elas vão, assim, degenerando as estruturas do cérebro e por conta da origem embrionária com a retina, também do nervo óptico, que tem essa ligação com o encéfalo, né, vai causando também uma degeneração nas camadas da retina. Caraca. Olha, muito louco. Surreal. Muito louco. E aí, assim, Muito louco. falando agora da parte do rastreio e diagnóstico, é uma informação muito rica pra gente rastrear os pacientes, né? Porque imagina, você tem um paciente no seu consultório que você imagina, você supõe pela clínica dele que ele pode ser um bipolar, então por que não fazer um desses exames, né? E principalmente para acompanhar o paciente, para ver a evolução dele. Assim, por exemplo, se uma retina está muito fina, afinalada, né? Isso. E aí você percebe que o cérebro dela está bem já degenerado, né? Tipo, Né? qual que é a relação entre esse afinamento na retina, né? E uma possível degeneração cerebral? Poder fazer essa correlação pode dar e prognóstico. E aí você já sabe a evolução, o prognóstico, de como que é. Gente, só de pensar que é tão pouco tempo atrás, isso era impensável, né? Impensável. E aí conta, Brenda, aí ela pegou os 3 artigos dela, ela selecionou esses 3 artigos que a gente colocou no capítulo, e aí ela participou. Conta aí, Brenda. Então, eu achei, assim, um estudo muito legal, né? E a gente já tinha feito o livro, já tinha estudado bastante sobre o assunto. E eu falei, doutora, o que a senhora acha da gente fazer um artigo científico e apresentar? Porque foi, assim, bem na época que a gente ia ter o congresso na faculdade, né? O CAEM. E ela falou, acho ótima ideia. Eu falei, beleza, já fiz, posso mandar? Ela falou, não, deixa eu ver. Então, tá tudo certo. Mandei lá na submissão do evento e foi aceito. E aí, no segundo dia do congresso, eu tive a oportunidade de apresentar, né, para uma banca de professores também da área da saúde, que são super incríveis. E aí, fui uma das 3 premiadas, diante de tantos artigos incríveis, assim, de colegas que também mandam muito bem em artigo. O meu se destacou, tanto pela apresentação, quanto pelo conteúdo, né, do assunto, que tinha tudo a ver também com o congresso, que também era da inteligência artificial na medicina. E aí ganhei um esteto, muito legal, recebi menção honrosa, foi muito legal. Parabéns. Graças à doutora Flávia, né, que me acolheu lá na casa dela. E a gente passou um dia inteiro lá, corrigindo o trabalho, corrigindo... A gente ficou, ela chegou assim, que horas você pode ir, né? Aí ela, 2 horas. Aí ela chegou, né, 2 horas. E aí o namorado dela ficou tentando esperar no carro. Foi. Só que ela saiu de casa às 11 horas da noite. Ele ficou no carro, ele ficou das 2 às 11 dentro do carro. Não, aí ele chegou uma hora, ele tava puto da vida, né? Você falou, e aí ele foi embora. Depois de umas 2 horas esperando, coitado. Que meu namorado é maravilhoso mesmo, mas... Vocês estão bem hoje? Quer dizer... Depois disso, tudo bem. Graças a Deus, esperamos. E aí eu falei, vai embora então, porque acho que não vai acabar logo. Então eu cheguei lá 2 horas, saí 11 horas da noite, né? E sem comer. A gente ficou tão interessado, tão assim, entusiasmado em fazer. E tava ficando legal, né? A gente entrou em hiperfoco. E aí a gente entrou em hiperfoco às 2, a gente comeu um bolinho que tinha lá na minha casa. E quando foi ver, já tava. Meus filhos tudo com fome, né? Lembra? Filhos? Ah, tenho. Tenho filhos. Tenho filhos? Que Tenho, peraí. já Eu são esqueci. 10 horas. Sou mãe, verdade. O Caio, tadinho, esperando pra comer, porque ia fazer Enem no E dia eu tinha seguinte. esquecido. Ah, ele ia de fazer pedir Enem no comida. dia seguinte? Nossa, não precisa jogar isso na minha cara. Não, foi uma pergunta. Eu joguei muita ênfase. Tá, tudo bem. Não, mas tudo bem, deu tudo certo. No final, Mas foi muito legal, né? Foi muito legal. Que
Rendeu um Demais. esteto. Rendeu lucrou, um esteto. lucrou. Um esteto Esteto. legal? Certo, legal. É, que bom. Aí já vai pro internato agora? Sim. Com esteto Bem na hora. novo. E você, Vinícius? O Vinícius falou de um assunto extremamente importante, que é transtorno do espectro autista. Foi. Ele já tinha escrito um artigo anterior, falando sobre o diagnóstico no DSM-5-TR do autismo. Uhum. Fala um pouquinho e depois fala dos seus Claro. artigos aqui. Do As duas coisas, falo. dos dois, tá, vamos lá. Do artigo e É, do capítulo. Foi bastante, assim, a missão que a gente tinha no primeiro momento era fazer um capítulo que abordasse inteligência artificial na psiquiatria, né? Então, não dizia um transtorno específico, nem nada, não tinha essa guideline. Então, a gente decidiu por importância e por afinidade, né? Então, a gente acabou decidindo esses 3, né? A depressão, que foi a Luciana quem fez, a bipolaridade e o autismo, né? Fora a introdução e todos os outros. E a introdução que foi a Bia. Que foi a Bia, a Mandar um introdução beijo pra maravilhosa. Bia e pra Luciana, que não puderam estar aqui hoje. Pois é, ia ser legal, hein? Com todo Aham. mundo. Pois é. Mas, então, aí eu já tinha uma afinidade com autismo, porque eu tinha já feito um trabalho sobre. Foi um pequeno estudo analisando as diferenças entre o diagnóstico de autismo no DSM-5 e o DSM-5-TR. O que mudou, né? Acaba que não mudou tanta coisa assim, né? A maioria eram alterações no texto, algumas poucas mudanças no próprio critério, né? Coisas do tipo os itens abaixo para todos os itens abaixo, né? Coisas que poderiam gerar uma ambiguidade. Mais uma correção teórica do que uma modificação conceitual, né? E aí fizemos. Esse capítulo ele ficou muito legal, porque para cada um dos temas você tem coisas muito legais. Por exemplo, a questão... Todas as questões que você fala são interessantes, mas o que me chama mais atenção é o da retina. Ele é bem interessante mesmo, né? E no do autismo tem um equivalente, né? Que é o eye tracking. O eye tracking é uma coisa bem interessante, cara. Porque Traduz. eye tracking é rastreio visual, a tradução literal, né? E é um dispositivo de rastreio visual. É assim, você coloca a criança, aí na frente da criança você coloca um dispositivo assim, que vai rastrear a direção da retina dela, para onde que ela tá olhando, né? Em outras palavras. Então, você observa, é uma coisa que todo mundo já conhecia, né? Não se sabe exatamente por que neurobiologicamente falando, mas já se sabe que crianças com autismo, pessoas com autismo, elas tendem a não olhar muito no olho. Não é com todas as pessoas, né? Não um são espectro. todas. Não são todas as pessoas, mas é muito frequente. E não são todas as pessoas também que apresentaram. Pode ser que a pessoa tenha apresentado num primeiro momento da infância e tenha aprendido que, pô, você deve olhar no olho da pessoa, é um sinal de respeito e tudo mais. Não que seja exatamente, né? Mas pode ser que tenha aprendido dessa maneira. Aí, que alguém teve uma ideia de, vamos apresentar uma imagem de uma pessoa e uma imagem que não tem informações sociais, vamos ver para onde que essa pessoa mais olha, né? Se for verdade que ela não olha pro... Enfim, ficou um pouco confuso essa parte, acho que dá para cortar. Não, pode não continuar, tá precisa, tranquilo. pode ir lá. É? Não tenho o costume de fazer podcast. Vamos lá. Fica tranquilo. Fica em paz aqui. Tô em paz. Então vamos lá. Ninguém tá vendo. Você coloca... recapitulando. Você Sim. coloca o aparelho e coloca uma imagem. Pode ser uma imagem de uma pessoa, pode ser um filme, enfim, você coloca uma imagem com informações sociais e você vê para onde que ela olha. Se ela olha para as informações sociais que estão nos olhos, na boca, ou se ela olha para a bochecha, para a testa. E você observa que as crianças com autismo, elas olham muito mais para áreas do rosto ou da imagem que não tem informações sociais do que as que têm informações sociais. E aí tem outras formas de fazer, tem várias formas, né? Você pode apresentar só uma imagem de uma pessoa e ver para onde que ela olha, você vai olhar para o rosto, para o background, ou você coloca uma imagem de uma pessoa e um ventilador, por exemplo, se ela olhar mais pro ventilador, você tem esses tipos de variações. Mas o que você observa é que com uma acurácia muito grande, as pessoas com autismo, elas olham para as informações menos sociais no geral, né? E isso é uma ferramenta de rastreio, que significa que ela te dá um risco. Você coloca a criancinha, ela fica uns minutinhos lá olhando e você tem um feedback. Risco alto ou baixo risco para autismo, né? Acurácia de quanto que você falou? Olha, eu não lembro exatamente, mas são dados altos, coisa de 70% a 90%. É uma tecnologia bem acurada nesse sentido, né? E é uma coisa interessante para você pensar em epidemiologicamente falando, né? E de crianças a partir de que idade? Olha, os estudos que eu analisei no artigo, para crianças de 16 até
35, era o 36, 35, era nessa faixa de idade, né? Crianças mais velhas. Criança, né, 16 meses. Ah, tá. Desculpa. Criança de 16 até 35, essa criança aqui, ela já tem PhD. Criança mais velha até 35, mudamos a tabela aí. Mas muito interessante, porque uma das dificuldades que a gente tem como psiquiatra é fazer um diagnóstico precoce do autismo, né? Então, mais uma vez, a inteligência artificial aí atuando de uma maneira a antecipar esse diagnóstico. Crucial. E essa tecnologia, o mais legal, ela pode ser feita de forma barata, né? E uma vez que você tem a máquina, você pode fazer com todas as crianças da cidade, por exemplo, né? Nossa, muito. Essas tecnologias já estão disponíveis? Elas já estão disponíveis, foram aprovadas pelo FDA. No Brasil, não é algo recente demais, né? Sim. E é uma pergunta de leigo, acho que né? no Brasil vai ter que revalidar, né? Todos esses trabalhos, fazer no Brasil também, replicar para conseguir validar aqui. Né? Mas ser aprovado pelo FDA já é um fator que ajuda muito a ser aprovado. Aí deixa eu fazer uma pergunta agora bem leiga mesmo. Então, esses de ambos, né? Todo esse diagnóstico já é feito por uma inteligência artificial dentro do processo, como que é, assim, só pra gente entender. Ou não? Se a ferramenta ela dá o diagnóstico? Na prática. Se os americanos, por exemplo... Isso já é uma ação da inteligência artificial? Porque o algoritmo ele usa a inteligência artificial, né, para processar e ver o tunelamento, né? Tem toda uma questão geométrica lá que eventualmente é processada por inteligência artificial, né? Mas vamos supor, eu não entendi direito sua pergunta, se a ferramenta ela já pode ser usada para dar o diagnóstico? Não, tem sido usada na prática. A pergunta, até vou me arrumar minha pergunta assim. Para muitas pessoas, a inteligência artificial ela é uma coisa presente, mas eu acho que para a maioria das pessoas ela ainda é uma coisa muito futurista. Ah, sim. Você entendeu? Entendi. Então, assim, esses mecanismos, né? Não sei qual que é o termo correto. Né? Essas inteligências artificiais. Esse trabalho, ele já é feito por uma inteligência artificial. Sim. Ele já está englobado ali. Incorporado, exatamente. Está incorporada a inteligência artificial ali. Não é nada assim um trabalho de que a inteligência artificial vai poder fazer isso. Já é. Sim. E já é uma realidade. Não está disponível para todo mundo, não está disponível em todos os países, mas já pode auxiliar no diagnóstico, né? Uma vez que você tem uma escala de... Por exemplo, tem uma diferença entre você pegar todas as crianças de uma cidade, digamos, e fazer uma avaliação de autismo, e você pegar todas as crianças de uma cidade que deram positivo para risco de autismo no aparelho e testar para autismo, sabe? É menos dispendioso, é mais preciso, né? É muito mais... Pode ser um diagnóstico de exclusão, tá? Ajudar também para excluir. Também, pode também, com certeza. Com certeza. Mas não dá o diagnóstico. A avaliação de autismo é eminentemente clínica. Na psiquiatria ainda, tudo Exato. O diagnóstico é acredito feito que são ferramentas que vão auxiliar, né? Sim. Acho que são um plus. No caso dos artigos que eu trouxe, eles estão sendo... Os aprendizados de máquina estão sendo estudados para ver a eficácia. Era essa palavra que eu estava... para ver a eficácia no diagnóstico dos pacientes, né? Então, a gente pega os pacientes que já se sabe que são bipolares ou depressivos, né? Tem o TDM, que é o transtorno depressivo maior. Então, assim, você já tem certeza que aquele paciente né? Já foi feito pelo clínico, o psiquiatra, o psicólogo já fazem esse atendimento. E aí, pelos dados coletados ali, colocam na máquina e eles... Vamos ver se essa máquina realmente consegue fazer isso. Né? Se ela aprendeu mesmo, isso. Né? Perfeito. Então, a gente entende, assim, a inteligência artificial como um meio de auxílio, uma ferramenta de auxílio no rastreio e no diagnóstico. Então, não é... a inteligência artificial, o aprendizado de máquina vai substituir o médico, psiquiatra, o psicólogo, não vai substituir, vai auxiliar. Assim. Então, eu acredito que esse paciente tem toda a clínica desse transtorno, mas eu ainda não tenho certeza, porque no caso bipolar ainda não teve um episódio de mania. Essa ferramenta vai poder me auxiliar para eu iniciar o tratamento de forma mais precoce, né? E assim, você que quer fazer psiquiatria, né? Você que não sabe ainda, mas tem uma tendência grande. Sentiu uma exclusão, você sentiu uma exclusão, né? Se você ficar... A segregação. Eu vou levar esse livro aqui para me retirar.
Se ele conviver muito comigo, ele vai fazer psiquiatria. Então, você que quer fazer psiquiatria, que expectativa você tem em relação à inteligência artificial? Uma expectativa positiva? Um medo de ser substituída? O que você espera? Eu tenho uma boa expectativa, assim, sinceramente. Eu não acredito que a inteligência artificial vá substituir, principalmente esse tipo de especialidade que lida muito com o lado subjetivo do ser humano, né, com a parte clínica. Então, o diagnóstico, a senhora sabe muito melhor que eu, né, a gente vê baseado no que o paciente conta, né, na história que ele conta, das experiências que ele teve ao longo da vida. E isso não tem como uma máquina avaliar, né? Por exemplo, em relação aos estudos, a gente vê, foram aplicados testes, então são coisas concretas que a gente dá para a máquina e fala, olha, isso é característica de um bipolar, isso é característica de um transtorno depressivo maior. Mas ela avaliar sozinha, eu não acredito que algum dia vai conseguir. acontecer. Então, acredito que é uma grande ferramenta de auxílio mesmo, pode ser uma grande aliada do profissional. Eu, que vim de uma geração analógica, né, e assim, agora, atualmente, tento, né, me atualizar nas questões tecnológicas, a gente tem um certo temor, né, uma certa, meu Deus, vai chegar a inteligência artificial. Que foi tudo tão rápido, né? Vai substituir. E não, então assim, a ideia, eu tenho que ficar, eu acho que tranquila mesmo, que vai vir mesmo para agregar, né, para somar. Mas não, viu, gente, não vá consultando aí com o chat GPT, nem fazendo terapia com o chat GPT, que não é assim, tá, gente? Porque o superpoder é só meu. Exato, só... E você, Vinícius? O que você espera aí da inteligência artificial? Da inteligência artificial? Eu acho que de forma alguma vai substituir esse trabalho humano, pelo menos, né? Eu acho que não seria possível. Mas, em primeiro lugar, imagina você entrar num consultório e tem um tipo de holograma da Tesla falando com você. Imagina como é que você vai se sentir, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que nessa situação totalmente hipotética, futurista e realista, você afetaria o comportamento do próprio paciente, né? De alguma forma. Então, você teria que calcular para isso também. Mas, em teoria, eu penso assim, teoricamente, é possível você fazer... Não que seja possível fazer engenharia reversa, mas vamos supor que você entenda totalmente como é que um cérebro humano funciona. Que você consiga replicar e fazer um algoritmo exatamente igual. Em teoria, isso é possível, né? Você dá um certo input e se você tiver o código, você vai ter o mesmo output, né? Só que eu acho que tem muita variabilidade, tem muito caos no cérebro humano e isso falando da variabilidade, mas do que não é variável também. É muito complicado a forma como o cérebro processa. O ser humano não é exato. É muito... Eu acho que seria muito... Eu não acho que acontecesse, né? Nesse momento, com os dados que eu tenho, com a perspectiva que eu tenho, eu não acho que seria possível substituir. Mas você é super animado, né? Eu sou animado, eu sou entusiasta. Entusiasta. Eu sempre gostei de... Você gostou? Eu amei, adorei, achei fenomenal. Então, olha, recomenda o livro, tá? É nosso muito capítulo e os outros também, né? Quem quiser encontrar o livro, onde eles podem encontrar, comprar ou não, ou já tá à venda, não tá à venda? Cite, comente. Podem comprar direto com o diretório acadêmico, né? O diretório científico, que é a parte de produção. Entrando no Instagram, na página do diretório, tem o link lá de acesso, onde pode fazer a encomenda. Qual que é o Instagram? Vocês sabem? Lembram? Eu acho que é diretóriocientífico.uam. UAM. U-A-M. Isso, de Universidade de Anhembi Morumbi. Perfeito. Será que não é DACF? Eu não sei. O DACF.científico. Mas depois acho que a gente consegue colocar aqui na descrição, né? A gente coloca na descrição. E se você quiser saber, a gente coloca aí na descrição também. A gente coloca na descrição depois do vídeo, não tem problema. Legal. Você lembra, Isa, da gente colocar? Perfeito. E eu agradeço muito vocês, tá? Por virem aqui. Estavam nervosos. Nossa, foi tranquilo. Deram um show aqui mesmo, de conhecimento. Parabéns. Quantos anos vocês têm? Desculpa a pergunta. Quando é jovem pode perguntar, não tem problema. Quando é jovem, eu tenho 21. 21? Nossa, 21. Gente, olha. Tenho 27. Parabéns. Você parece, tem a aparência mais nova, né?
Parece. Parece ser bem mais nova. Ai, que Olha. bom. Não, e é legal assim, tão jovem. Nossa, tô me sentindo velho falando isso agora. E você viu como eles são, assim... Sim, tem tão um jovens e tem um conhecimento tem- assim Aham. que... Parabéns, de verdade. Ai, Continuem eu assim. senti. Não, mas continuem assim porque é muito legal, né? Acho que, infelizmente, se torna raro, né? Quando a gente Aham. vê... Ai, tô me sentindo muito velho falando assim. Parabéns apenas. Parabéns. E muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelo capítulo do livro, por me chamarem, tá? Muito obrigada. Imagina, muito obrigado por tudo, viu, Flávia e Paula? E obrigado pelo convite, é um Eu que prazer. agradeço. A gente que pela agradece, de verdade. disponibilidade de vocês, principalmente da doutora, que que eu mais conheço, né, Paula? Desculpa. Não, claro, mas tudo bem, eu vou chorar ali só. Ela é super ocupada e, assim, foi super disposta a ajudar a gente. Inclusive, tava viajando lá para os Estados Unidos, parou para fazer reunião com a gente do livro. Foi muito, Aham. muito disposição. Muito solícito. Muito solícito. Ah, obrigada, Muito obrigada. obrigada gente. pela oportunidade. E me falam, vocês têm Instagram, alguma coisa que vocês gostam de divulgar ou não? É mais, tipo, vocês são mais closed, assim? Não, eu tenho Instagram, divulgar uns cortes. Claro, É, qual que é? qual Fala que o é o arroba de seu? vocês aí. ViniciusLacerda.neurociência. Olha, Flávia, ele já escolheu. Ele já escolheu. Neurociência. É, tá lá. ele já escolheu. Eu tô no Ele meio tá do no muro. meio do mundo, É, você tá não, no posso ir pra mundo. qualquer lado, é um coringa. E é Brenda Lavínia, Underline. underline. Tem que lá vir underline. Então, gente, sigam eles aí. Se quiser Doutora saber. Flávia Sano. Arroba Psi Paulo Siqueira. É isso aí, gente. isso Não aí. esqueça de comentar aí nos comentários, óbvio, né? Também se inscrever e apertar o sininho aí. E também compartilhar esse vídeo. Também não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba Surtadamente Podcast. Também no TikTok, arroba Surtadamente Podcast. É isso, gente, ó. Beijão pra vocês. Beijão, Até assim, semana né, que vem. gente? Tchau. Tchauzinho de mesa, assim? Tchau.